Olá pessoal, voltamos então para mais uma aulinha sobre inquérito policial. Na verdade, a gente está continuando aquela conversa sobre inquérito e na última aula eu tinha inclusive explicado, eu vou ter que diminuir um pouquinho o volume. Bom, vai ficar com equinho no final, mas é melhor assim. Eu tinha explicado o seguinte: como é que o inquérito nasce lá no artigo 5º do CPP, que tem aquela forma bastante confusa de início do inquérito, conforme o tipo de ação penal. Depois disso, nós temos os atos de desenvolvimento do inquérito policial, então aí entra o artigo 6º, o artigo 7º, certo? E, claro, o inquérito tem que ser concluído. Como é que esse inquérito vai ser concluído? Deixa eu só resolver um probleminha aqui que tá mal. Agora sim, melhorou a nossa luz. Eita. Como é que o nosso inquérito vai ser concluído? Então, eu ia falar sobre o valor probatório do inquérito, mas antes de entrar especificamente no valor probatório, eu quero só fechar o raciocínio. Nasceu, artigo 5º, praticamos os atos do artigo 6º e 7º, então ali tem aquela série de atos que eu já tinha explicado que podem ser praticados durante inquérito, apreensão de coisas, ouvir o suspeito, ouvir a vítima, ouvir as testemunhas, obviamente, colher todos os elementos de prova e podemos fazer a reconstituição do delito, enfim. E aí o nosso inquérito, então, caminha para o fim. Como é que ele se encerra? O inquérito é concluído através de um relatório do delegado. O delegado faz um relatório de forma objetiva, circunstanciada, onde ele vai narrar a investigação, tudo que ele apurou e vai concluir. Esse nosso inquérito pode ser concluído com o indiciamento de alguém, então ele vai lá e diz: existe elementos, verossimilhança, fumaça da prática de um crime e também de autoria. Daqui a pouco eu vou falar do indiciamento. Então ele vai lá e conclui afirmando a existência de um crime e indiciando alguém. Primeira coisa importante: essa posição do delegado não vincula o Ministério Público. Então, o delegado pode indiciar pessoas, A, B, C, D, E, e o promotor denunciar só uma delas, alguma delas ou nenhuma delas. O delegado pode concluir que ninguém é o autor ou que não há elementos de autoria e, mesmo assim, o Ministério Público oferecer denúncia. Então, o MP não está vinculado à opinião do delegado. O relatório ele é opinativo. Então, o delegado vai fazer esse relato da investigação, vai dizer do exposto, então, concluo que existe crime e indicio ou confirmo o indiciamento de fulano de tal. Opção A é essa. Opção B, ele conclui que não é crime. E, portanto, se não é crime, não tem ninguém para indiciar, não tem nada para ser feito, senão concluir pela atipicidade da conduta. Ele pode ainda concluir que existe crime, mas que ele não pôde apurar a autoria. Então, nesse caso, ele vai concluir pela existência de um crime, mas não vai indiciar ninguém, certo? Então, vamos baixar um pouquinho o volume para ver se não dá eco no retorno. Bem, talvez tenha ficado até baixo demais. Isso é a vida de quem tem que fazer tudo: filmar, mexer a mesa de som, luz, tudo. Então, nosso delegado pode eventualmente concluir que não há crime, ou que há crime e existe uma pessoa suspeita, ou que existe crime e ele não sabe quem é. Tudo bem, concluiu através de um relatório e ali ele vai indiciar ou afirmar, reafirmar o indiciamento feito. Ótimo, esse inquérito vai para o Ministério Público, que é o destinatário final. O Ministério Público tem três caminhos possíveis. Opção A, o promotor vai lá e oferece denúncia. Então, se ele oferece denúncia, ele acusa formalmente alguém da prática de um crime. Opção A. Opção B, o Ministério Público vai lá e pede diligências. Pede mais diligências. Diz que, olha, eu preciso apurar melhor a prática desse fato e baixem os autos para a polícia fazer essas diligências. Isso aí vocês vão encontrar ali pelo artigo 16 do CPP, certo? Outra opção é ele arquivar. E aí nós temos um problema que eu já vou antecipar. Nós temos hoje no Brasil uma nova redação para o artigo 28, que estabelece uma nova sistemática de arquivamento. Ou seja, o MP ordena o arquivamento, vai dizer o artigo 28. Ele ordena o arquivamento e aí submete. Primeiro, ele ordena, comunica o indiciado, comunica vítima e submete esse arquivamento à sua instância superior dentro do próprio Ministério Público. Essa é a sistemática. Inclusive, a vítima, se não concordar, ela poderá fazer um recurso também para esse órgão pedindo uma revisão dessa manifestação,
desse arquivamento ordenado pelo promotor. Essa é a nova redação do 28, que eu acho muito boa. Agora, é importante vocês saberem que esse artigo 28 novo está com a sua eficácia suspensa pelo ministro Fux. Portanto, pode ser cassado a qualquer momento a liminar. Segue vigendo a redação antiga do 28, aonde o Ministério Público não ordenava o arquivamento. Ele pedia, ele se manifestava pelo arquivamento para o juiz. Se o juiz concordasse, o juiz determinava o arquivamento. Então, como nós já vimos, não é nem a polícia que arquiva. E na sistemática antiga, nem o MP. Pela sistemática antiga do 28, quem ordena o arquivamento e efetivamente arquiva é o juiz. Então, opção A, MP se manifesta pelo arquivamento, o juiz concorda e determina, está arquivado. Opção B, o juiz não concorda com o arquivamento. E aí, o 28 tinha uma estrutura inquisitória muito ruim, que era o juiz encaminhava os autos para o procurador-geral e esse procurador-geral ou ele denunciava ou ele designava um outro promotor, um outro procurador, que então poderia insistir no arquivamento, e aí o juiz tem que arquivar, poderia denunciar, e aí, é claro, volta para aquele juiz. Então, aí está a estrutura inquisitória de um juiz não concordar com o arquivamento, que ele não tem nada que se manifestar sobre isso, dizendo, não, eu não concordo com o arquivamento, eu quero uma acusação. É isso que ele está dizendo de forma subliminar. Eu quero a acusação para eu poder condenar depois. E aí, é claro, o MP oferece a denúncia, oferece a acusação e volta para ele. Ele mesmo julgar. Isso era um grande erro do passado, que ainda é a redação do 28, que está sendo aplicada enquanto a liminar do ministro Fux está vigendo, valendo. Bom, agora, claro, então, mandar o procurador-geral ele denunciava, ou ele mandava para um outro promotor, um outro procurador da República, se for Ministério Público Federal. Esse outro promotor poderia insistir no arquivamento, o juiz tem que arquivar, poderia denunciar, então vai para o juiz, ou poderia pedir diligências, e aí então as diligências seriam feitas pela polícia e voltaria para ele se manifestar. Então, essas eram as opções do artigo 28 antigo, certo? Hoje, nós temos uma outra sistemática, que eu vou ver se eu consigo colocar no quadro daqui a pouquinho, do novo artigo 28. Bem, agora, uma pergunta importante. E se o inquérito for arquivado? Está arquivado. Ele pode ser desarquivado? Pode. Pode ser desarquivado se surgir prova nova, se surgir novos elementos, novas provas principalmente, ou uma prova nova, esse inquérito pode ser desarquivado, certo? E aí, como é que fica essa situação desse desarquivamento? Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui nessa minha tela, rapidamente, vou abrir o meu CPP aqui, que é mais fácil a minha vida. Vamos lá, vamos botar aqui o CPP, CPP do Planalto, eu já era para ter deixado aberto, me desculpem, mas são coisas que acontecem. Olhem o que diz aqui no artigo 16. 16. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito, à autoridade, senão para novas diligências imprescindíveis. Então, o MP pode baixar para investigação, para novas diligências? Pode, desde que imprescindíveis, artigo 16. Artigo 18, abram aí o 18. Artigo 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, depende, pela autoridade judiciária no sistema antigo. No sistema novo, é pelo próprio MP. Então, vejam o problema de ter uma reforma pontual, onde você vai mexer uma série de artigos, mas mantém outros. E aí começam as inconsistências. Esse é um caso típico. Depois de ordenado o arquivamento pela autoridade judiciária, não é, agora é o MP, por falta de base para denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Então, uma vez arquivado, eu posso reabrir o inquérito? Posso, desde que eu tenha uma prova nova. Aí vem uma pergunta. O inquérito arquivado. Inquérito arquivado não é uma decisão de mérito. Não é uma decisão de mérito, é um mero arquivamento. Portanto, não faz coisa julgada material. O inquérito arquivado hoje pode, eventualmente, ser desarquivado se surgirem novas provas, a investigação ser reaberta. Então, esse é um detalhe interessante. Aí vem mais uma questão.
Quanto tempo depois eu posso reabrir esse inquérito? Não tem previsão no Código. Então, é enquanto não estiver prescrito pela pena em abstrato. Então, quer dizer, eu posso arquivar o inquérito, por exemplo, por falta de provas. Olha, tenho crime, mas não consigo provar a autoria. Inquérito arquivado. Anos depois, surge uma prova nova que aponta no sentido de um autor. Você pode reabrir esse inquérito, obviamente, e oferecer denúncia, desde que não esteja prescrito. Então, tem que atentar para esse detalhe. Tá? Então, isso que eu estou falando está aqui no slide para vocês. Ó. Concluído o inquérito, então, o Ministério Público poderá oferecer denúncia, requisitar diligências, artigo 16, requerer o arquivamento enquanto estiver vigendo o artigo 28 na sua redação originária, ou ordenar o arquivamento quando o novo artigo 28 entrar em plena vigência. E o artigo 28 novo diz assim, ó, ordenado o arquivamento do inquérito ou de qualquer elemento informativo, o órgão do MP comunicará à vítima, ao investigado, à autoridade judicial e encaminhará os autos à instância de revisão ministerial para fins de homologação. Então, o MP ordena e o próprio MP homologa esse arquivamento ou não homologa, e aí vai ter que designar, então, outro procurador, outro promotor para denunciar. Se a vítima ou representante não concordar com o arquivamento, poderá, no prazo de 30 dias de recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão. É uma espécie de recurso, certo? Isso é a nova redação do 28. Então, se ligue. Esse novo 28 é uma sistemática diferente. O MP não mais requer ao juiz, senão ele mesmo determina. É isso que eu estava falando. Outra coisa importante que eu me esqueci de falar é exatamente a súmula 524 do STF. O que diz a súmula 524 do STF? Vai dizer o seguinte, ó. Arquivado inquérito policial por despacho do juiz, ou então na nova sistemática pelo próprio MP, a requerimento do motor não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Então, essa súmula 524 do Supremo, ela pode ser aplicada tanto para a sistemática antiga como para a nova, como eu tinha acabado de explicar. Só se houver novas provas ou prova nova e não estiver prescrito. Bom, então nosso inquérito ele vai ser concluído através desse arquivamento. Outra coisa importante, já está na tela aí, é o tal do arquivamento tácito ou implícito, que é uma figura jurídico-processual não pacífica, inclusive o Supremo não aceita. E o que é o tal do arquivamento tácito ou implícito? É a seguinte situação. Vamos imaginar que a gente faça uma investigação, a polícia conclua indiciando A, B, C e D, A, B, C, D. O Ministério Público vem, oferece denúncia contra A, B e C. Ponto. Em relação ao D, o correto era ele se manifestar expressamente pelo arquivamento ou ordenar o arquivamento na nova sistemática. Então, ele denuncia A, B, C, faltou o D, ele tem que falar algo sobre o D. Então, ele tem que ordenar o arquivamento e fundamentar ou denunciar. Ok? O que acontece às vezes? É o MP denunciar o ABC e não falar nada sobre D. Nada. Não acusa, não arquiva, não pede mais diligência em relação a ele, simplesmente não fala nada. Bom, a doutrina, nesse caso, criou essa figura, que eu acho muito interessante, do arquivamento implícito. Então, estaria arquivado implicitamente, ou haveria um implícito arquivamento em relação ao D, que não foi acusado e não houve manifestação nenhuma. Em relação a ele, estaria arquivado. Qual é a consequência prática dessa compreensão? É que está arquivado, só pode ser reaberto e, portanto, denunciado se surgir uma prova nova. Se não surgir, não pode. Bom, essa figura do arquivamento implícito não é aceita pelo Supremo, porque acontece muitas vezes o seguinte: o MP vai lá e oferece denúncia contra 3 e deixa um de fora, e oferece a denúncia depois, numa conveniência acusatória que, inclusive, a meu juízo, viola o princípio da indisponibilidade da ação penal, da obrigatoriedade da ação penal e da própria indivisibilidade da ação penal, que em relação à ação penal pública me parece que é uma decorrência natural, porque se a ação penal pública é obrigatória e indisponível,
É lógico que ela é indivisível, porque você não pode dispor. O Supremo também não aceita a indivisibilidade na ação penal pública. Por que ele faz isso? Por que o Supremo tem essa posição tão ilógica até de não aceitar o princípio da indivisibilidade na ação penal pública? Porque eles pactuam com o fatiamento da acusação quando há, por exemplo, prerrogativa de função. Vê bem, A, B, C são particulares. O D tem prerrogativa. Se o MP oferecer a denúncia contra todos, por conta da conexão ou da continência, depende do caso, aonde um tiver prerrogativa de função, todos acompanham ele. Então você vai oferecer denúncia lá no tribunal, no Supremo, no STJ, por conta do deputado, por exemplo, um deputado federal, você oferece denúncia, se o D for deputado federal, você oferecer denúncia lá no Supremo. E o ABC vão juntos pela conexão ou pela continência. Bom, para evitar isso, não raras vezes o MP oferece a denúncia contra ABC aqui embaixo, deixa passar um tempo e aí oferece a denúncia só contra o D lá no Supremo, separado. Isso, primeiro, seria contrária à tese do arquivamento implícito. É por isso que o Supremo não aceita o arquivamento implícito, porque ele aceita essa denúncia separada. Isso também, a meu juízo, viola a indivisibilidade, mas o Supremo também não aceita a indivisibilidade. Então, em suma, o Supremo aceita esse fatiamento e, portanto, se coloca contrário ao arquivamento implícito e à indivisibilidade da ação penal pública. Vejam como os temas se complementam. E é bem complicado isso aqui, até para a gente compreender. Mas seguimos o baile. Uma vez que foi arquivado o inquérito, arquivado está, pode ser reaberto, como eu expliquei, se ofereceu denúncia, começou. Então aqui nós encerramos, digamos, como é que o inquérito nasce, quinto, se desenvolve, sexto, sétimo, e conclui com o arquivamento. Claro que esse inquérito, como eu já tinha falado para vocês, ele é facultativo. O que significa ser facultativo? Significa dizer que você pode denunciar sem prévio inquérito. O inquérito não é obrigatório, ele é facultativo no Brasil e o MP poderia denunciar sem prévio inquérito, ainda que isso não seja nem o mais comum, nem o mais lógico, porque o mais lógico é você investigar primeiro, apurar elementos de autoria e materialidade para então denunciar. Mas eu posso ter, efetivamente, certos crimes em que eu ofereço a denúncia sem ter inquérito, com base, por exemplo, no auto de infração da Receita Federal. A Receita Federal faz uma auditoria em relação a alguém, apura a prática de uma sonegação fiscal e ela faz apenas uma comunicação para o Ministério Público, certo? Uma representação fiscal para fins penais, aonde junta todo o auto de infração, a multa aplicada. Não há um inquérito, mas existia um procedimento administrativo da Receita. O MP pode pegar isso e oferecer a denúncia direto, sem prévio inquérito. Ou pode requisitar a abertura do inquérito, só para fechar, e oferecer denúncia. Então, primeira coisa, o inquérito não é obrigatório para oferecimento de denúncia, nem para oferecimento de uma queixa, muito menos para oferecer uma queixa. Eu posso fazer uma queixa direta, sem prévio inquérito, que até aí sim é o mais comum. É escrito, já vimos, está lá no artigo 9º, vai ser rubricado, autuado, datilografado, ainda está no tempo da máquina datilográfica. Ele é, como regra, sigiloso, e aí vem o problema do artigo 20, que é muito ruim do CPP, que não define quanto tempo dura esse sigilo, que atos são alcançados pelo sigilo e quem é alcançado pelo sigilo. No Brasil, a gente faz exatamente o contrário do que o bom senso manda. O bom senso manda que a investigação seja sigilosa para os de fora, para as pessoas, e acessível, público, para os de dentro. Claro que o inquérito não vai ser sigiloso para a polícia, nem para o MP e nem para o juiz. Então, a gente está falando de sigilo para o investigado. Esse é o ideal, não ter sigilo para o investigado, a não ser naquelas primeiras peças, aquelas primeiras diligências que estão em andamento, que é razoável que seja sigiloso, mas depois ele tem que ter acesso. Mas tem que ser sigiloso para os de fora. No Brasil, não raras vezes, nós temos uma publicidade errônea para a mídia, ou seja, a mídia divulga toda a investigação e com isso coloca em risco não só a própria investigação, porque já antecipa o que está sendo feito, pode até prejudicar a investigação, como também, não raras vezes, afeta a imagem, a dignidade da vítima, do próprio investigado, porque o investigado de hoje pode não ser o acusado de amanhã. E o acusado amanhã pode não ser o condenado depois da manhã.
Então, se você dá uma publicidade abusiva, você viola a imagem de alguém que ao final pode nem ser acusado. Tá aí o caso Escola Base, é um caso, bota no Google, tu vai ver, São Paulo e tantos outros, veio esse na cabeça agora. Mas, uma coisa importante, a súmula vinculante número 14, muito importante, porque ela assegura à defesa o direito de acesso ao inquérito daquelas diligências já documentadas e já realizadas. Então, se já foram ouvidas pessoas, eu tenho direito de ter acesso. Se já foi feita uma busca e apreensão, uma quebra de estilo bancário, fiscal, eu tenho que ter acesso. Agora, aquilo que vai ser feito ou que está em andamento é sigiloso e até é razoável que eu não tenha acesso enquanto não ingressar nos autos e não for concluído e documentado. Bom, além da súmula vinculante 14, eu chamo a atenção para o artigo 7º, inciso 14, da Lei 8.906, o Estatuto da OAB, que também assegura ao advogado o acesso aos autos do inquérito. Ok? Bom, agora vem uma questão importante, que é o seguinte. Os autos da investigação não poderão integrar o processo, ou seja, os autos da investigação não mais são enviados automaticamente e na sua integralidade para dentro do processo e, portanto, para o juiz da instrução e julgamento. Então, primeira coisa, isso está suspenso hoje pela liminar do ministro Fux, mas vai ter que entrar em vigor em algum momento, que são duas coisas. Primeiro, sistema doble juez, ou seja, sistema de duplo juiz. Juiz das garantias e o outro juiz da instrução e julgamento. Hoje está suspenso, mas nós vamos ter uma hora. O juiz que participa da investigação como juiz das garantias não é o mesmo que depois vai instruir e julgar. Ponto. Segunda questão. Abram aí o artigo 3º C, parágrafo 3º. Eu vou colocar aqui só uma telinha para vocês, que é isso que eu estou falando. Mas o que diz o artigo 3º C, parágrafo 3º? Diz assim, ó. Parágrafo terceiro. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo. Então, fica lá na secretaria do juiz das garantias, à disposição do MP e defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento. Então é categórico. Não serão apensados aos autos do processo que vai para o juiz da instrução e julgamento. Ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis. Provas irrepetíveis. Ou ainda, por exemplo, prova irrepetível. Volta para mim. O que é uma prova irrepetível? Uma prova irrepetível, ela pode ser irrepetível pela sua própria natureza. Por exemplo, um exame de corpo de delito. Ou você faz agora, ou você não consegue fazer depois. É já, porque depois as lesões, por exemplo, desaparecem. Depois o cadáver é enterrado. E também você acaba perdendo a possibilidade de fazer um exame de corpo de delito. Então, isso é uma prova técnica irrepetível, pela sua própria natureza. Certo? Então, aquilo que você faz um exame de corpo de delito, uma perícia em alguma coisa, isso, por ser irrepetível, vai para dentro do processo. É razoável, é compreensível, está justificado. Então é isso que o artigo diz, essas vão. Ainda, parágrafo 3º, também vão as medidas de obtenção de prova, quer dizer, uma busca e apreensão, uma quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico, essa decisão e esses documentos vão para dentro do processo. Até porque também são irrepetíveis, não tem como fazer de novo. E também vai para dentro do processo as provas produzidas no incidente de produção antecipada. Produção antecipada de provas. Se eu tenho, por exemplo, uma prova testemunhal, uma testemunha que está morrendo, ou uma testemunha que é um estrangeiro e vai embora, e eu não vou poder ouvir depois. A prova testemunhal, ela não é irrepetível por essência. Porque você pode ver uma pessoa hoje e ouvir de novo amanhã sobre a mesma coisa. Então não é uma irrepetibilidade por sua natureza, senão que ela pode ser irrepetível por circunstâncias específicas. É o que eu explico no meu livro, que é esse caso do estrangeiro ou de quem está morrendo, por exemplo, uma doença terminal. Você não sabe se vai poder ouvir essa pessoa daqui a um ano no processo. Então, o que você faz? Você pede para o juiz das garantias, ele marca uma audiência oral, pública, aonde vai estar presente o Ministério Público e a defesa,
constituída, da ativa ou defensoria pública. Inclusive, se não tiver ainda um suspeito, vai ter que ter um defensor público para um suspeito nominado. Então, nós vamos ouvir essa prova testemunhal em contraditório na frente do juiz, certo? Então, esse caso vai para dentro do processo. Todo o resto não entra. É o que eu já falo há mais de 20 anos, que eu chamo de sistema de exclusão física dos autos do inquérito. Na verdade, no modelo brasileiro que foi consagrado, é um sistema de não inclusão. Então, não vai para dentro. Já falei sobre isso várias vezes. Agora, vem uma questão muito importante, que é a seguinte. Mas, afinal, qual é o valor probatório dos atos do inquérito? Para que serve o inquérito? Qual é o valor probatório do inquérito? Primeira coisa, o inquérito policial, ele tem um valor probatório limitado. Para isso, vocês precisam compreender a distinção que eu faço no meu livro entre atos de investigação e atos de prova. Vamos lá? Esse slide está bem legal e vai ajudar vocês. Vamos lá. Distinção entre atos de investigação e atos de prova. O que são atos de investigação? São aqueles feitos no inquérito, certo? Então, os atos de investigação que são feitos no inquérito, eles não se referem a uma afirmação, mas a uma hipótese. Ou seja, é possível que seja crime, é possível que alguém seja o autor. Eu não estou fazendo uma afirmação categórica. É uma hipótese, que pode ser confirmada ou não. É diferente da denúncia e do processo, que é onde se faz prova, porque lá você já tem uma afirmação. Mané cometeu tal crime. Isso é uma afirmação. Isso vai ser objeto de prova lá. Na investigação, você tem só uma hipótese. Pode ser crime, pode não ser, pode ter sido Mané, pode não ser, eu vou investigar. Então, vamos continuar o nosso baile aqui. Depois, os atos de investigação, ou seja, os elementos informativos, isso que se faz no inquérito, estão a serviço da investigação preliminar, da fase pré-processual e para o cumprimento dos seus objetivos. Não se destina a condenar uma pessoa nem a absolver. Mas serve para formar um juízo de probabilidade e não de certeza. Lembram lá atrás quando eu falei que o inquérito nascia no campo do possível e almejava chegar no campo do provável. O processo nasce no campo. O processo nasce no campo do provável e quer chegar na certeza carnelutiana ou na plena convicção. Mas o inquérito nasce no possível e quer chegar no provável. Então ele serve para formar um juízo de probabilidade. No processo é que você vai formar um juízo de certeza, lá na cognição plenária do processo. Até porque o inquérito, a investigação, é uma cognição sumária, limitada. Vejam como as questões vão encaixando. Seguimos o baile. Os atos de investigação, aquilo que você faz no inquérito, não exige estrita observância da publicidade, do contraditório e da imediação. E podem ser restringidos. Sim, o inquérito tem momentos sigilosos, existe limitação de contraditório e de direito de defesa. Isso é investigação. É por isso que você não pode condenar alguém com base nos atos do inquérito. Seguimos. O inquérito ainda, enquanto ato de investigação, ele serve para a formação da opinião delicti do acusador, ou seja, para a formação da opinião do acusador, do MP, certo? Então, importante, a investigação se destina a formar a convicção do acusador, se ele vai acusar ou se ele vai ordenar o arquivamento. Por isso que é um ato de investigação. Ato de prova, eu já vou falar, aquilo que tu faz no processo, se destina ao juiz, olhem a diferença. Para que o juiz condene ou absolva, olha a diferença. Aqui é convicção do promotor, ordenar arquivamento ou denunciar. Prova, processo, é para convicção do juiz para condenar ou absolver. Vamos se ligando disso aí. Voltamos. Mas os atos de investigação não estão destinados à sentença, mas a demonstrar a probabilidade, ou seja, o fumus comis delicti, para justificar processo ou não processo. É o que eu acabei de falar. A investigação não se destina à sentença, ela se destina ao Ministério Público para decidir se vai acusar ou se vai arquivar. Mas a investigação tem uma função endoprocedimental,
leia-se, interna ao procedimento e serve exatamente para legitimar os atos da própria investigação preliminar. É por isso que é endoprocedimental, interno à investigação. Mas como assim? Eu não estou entendendo o que é isso. O que é interna à investigação? Sim, quando tu está investigando, tu tem uma série de atos que tu pode ter que praticar na investigação. E aí, esses elementos informativos que você colheu é que vão justificar. Por exemplo, eu estou investigando alguém, eu ouvi pessoas, e aí eu preciso de uma busca e apreensão. O que vai amparar, justificar, legitimar o meu pedido de busca e apreensão e a própria decisão do juiz? Esses atos informativos. Então, eles são internos para justificar a prática dos atos internos do próprio procedimento, endoprocedimental, interno ao procedimento. Então, uma busca e apreensão, uma quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, uma prisão cautelar, ela é pedida e determinada com base nos atos da própria investigação. Eles não extrapolam a eficácia para o processo, senão que justificam os atos internos da própria investigação. Então, importante isso. Vamos seguir nosso slide que estava bonito aqui. Ainda. Os atos de investigação podem ser praticados pelo Ministério Público ou pela Polícia Judiciária. E mais praticados por eles e para eles. Não é para o juiz. Prova que é para o juiz. A investigação é para eles mesmo. Então, vamos ver a diferença agora, porque até aqui eu estava falando de atos de investigação. Agora eu vou falar de atos de prova. Até eu espero que não esteja dando eco no slide. Vamos lá. Ato de prova. Estão dirigidos a convencer o juiz da verdade de uma afirmação. Então, prova, pessoal, é aquilo que você faz no processo, lá na frente do juiz da instrução e julgamento, não do juiz das garantias. E estão dirigidos a convencer este juiz, então prova, tu produz no processo, em contraditório, na frente do juiz que vai julgar, não do juiz das garantias, para convencer ele da veracidade de uma afirmação. Mais do que isso, prova estão a serviço do processo, integram o processo e são praticadas na fase processual. Dirigem a formar um juízo de certeza, tutela de segurança, ou seja, sentença, mérito, ou juízo de plena convicção, certo? Não é só desse que vai acusar, não, aqui eu estou julgando, condenando, absolvendo, isso é prova. Prova exige a estrita observância de publicidade, contraditório e mediação do juiz, sob pena até de nulidade, coisa que lá na investigação não se exige. Mas prova serve para a sentença, se destina ao juiz. Prova é aquilo que tu faz no processo, na frente do juiz da instrução que vai julgar e se destina a convencer ele, ou, como diz o Franco Cordeiro, para obter a captura psíquica dele. Isso é prova. Tem que ter pleno contraditório, ampla defesa, oralidade, publicidade. Inquérito não. Inquérito se destina ao Ministério Público para saber se vai acusar ou não. Ele cumpre muito bem o seu papel fazendo isso. Então, quando eu digo que o inquérito não se presta para condenar ou absolver, que inquérito não gera prova, eu não estou diminuindo a importância do inquérito. Eu estou colocando-o no seu devido lugar, que é muito importante, lá para formar a opinião de elite do acusador. Prova é o que tu faz no processo. Se liguem. Contraditório para a defesa, na frente do juiz e para o juiz, para a sentença. Mas os atos de prova se destinam a formar o convencimento do juiz para condenar ou absolver o réu. Mas a produção de prova é essencial do processo. Se destina exatamente a essa recognição do juiz acerca de um fato passado para formar a sua convicção. Isso aqui eu vou explicar na parte de provas, mas ato de prova se destina a formar a convicção do juiz sobre um fato passado, que crime sempre é um fato passado. Ainda hoje, abri meu, sei lá se foi o Instagram, o Facebook, o que foi, alguém me dizendo, professor, eu não entendo por que o senhor critica tanto a verdade real. Porque verdade real não existe. Porque quem fala é verdade real não sabe o que é verdade, não sabe o que é realidade e confunde real com imaginário. Até porque o crime nunca é real. Nunca é real.
porque o crime é sempre passado. O presente é que é o real é o presente. Então, o crime é passado. Se ele é passado, ele é o quê? Memória, fantasia, imaginação. Vamos adiante. Mas isso eu vou falar depois na parte de provas. Ainda, atos de prova são praticados pelas partes em contraditório na frente do juiz que vai julgar o processo. Portanto, vejam claramente a diferença entre ato de prova e ato de investigação. Isso é muito importante. É por isso que o inquérito não tem que entrar no processo, para não contaminar o juiz. O juiz tem que se formar a sua convicção originariamente. Quantas vezes eu já falei aqui sobre dissonância cognitiva, originalidade cognitiva e imparcialidade. O juiz tem que formar a sua convicção, o juiz da instrução e julgamento, lá no processo, no que é prova, ou seja, a partir de prova produzida em contraditório. Então, esse é o ponto. Então, se vocês pegarem, por exemplo, vamos abrir aqui o código, abram aí o artigo 150, opa, o que deu aqui que trancou já? 156, 157, desculpa, não, 155, estou cansado. Vamos lá. Abram aí o artigo 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Aqui, 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Era para acabar aí o artigo. E ele acabava aí, lá na redação originária de 2001. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Isso é prova, o que você produz em contraditório judicial. O problema é que na reforma meteram uma vírgula, lá na reforma de 2008, e veio o seguinte: não podendo fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. O código chama de elementos informativos. Eu chamo de atos de investigação, mas é a mesma coisa. Elementos informativos são os atos de investigação. Não podendo formar a sua convicção, a sua decisão, exclusivamente, e aí vem a sacanagem, aí vem a maracutaia. O juiz não pode condenar alguém exclusivamente com base no inquérito, mas o que os juízes brasileiros faziam sempre? Botavam o seguinte: cotejando a prova do processo com os elementos do inquérito, encontro amparo para condenar. Ora, sempre que um juiz tinha que chamar o inquérito, essa coisa inquisitória, híbrida, mal formada, que não se destina a isso para condenar, é porque não havia prova produzida no processo suficiente. Porque se existe prova no processo plena, suficiente, você nem precisa falar do inquérito. Você vai direto naquela prova e condena com base nela. Então, eles faziam o A mais B para dar a condenação, por conta desse exclusivamente. Não sendo exclusivamente, pode. Isso é uma grande fraude. É por isso que muitos juízes adoram o cotejando, o corrobora. Sempre que o juiz coloca na sentença que os elementos do processo são corroborados pelo inquérito, ou os elementos do inquérito, quando cotejados com a prova produzida em juízo, justificam a condenação, é como se ele dissesse: eu não tenho prova produzida em contraditório suficiente para condenar, então eu preciso invocar o inquérito, que não serve para isso. Por isso que agora, finalmente, nós vamos melhorar esse artigo aqui, na leitura do artigo 3º C, parágrafo 3º. Primeiro, o inquérito não tem que entrar no processo, para não contaminar o juiz, não poluir o juiz com atos de investigação. É por isso a exclusão física, é por isso que foi um grande acerto do legislador, agora de 2019 e 20, de ter consagrado a não inclusão, para que o juiz forme a convicção em cima de prova produzida no processo, exceto as técnicas irrepetíveis, aquilo que foi produzido antecipadamente pelo juiz das garantias, que bem ou mal tem contraditório, tem juiz, isso é o que vai valer. O resto, não, nem vai entrar, para evitar essa contaminação. Então, em suma, valor probatório do inquérito é limitado, não pode ser usado para sentença, nem entra no processo. E por ser limitado, é que está justificado que ele nem entre no processo, entenderam? Ele serve muito bem para justificar se você vai condenar, ou melhor, se você vai acusar ou arquivar. Inquérito produz ato de investigação, elemento informativo, para formar opinião e direito do acusador, com limitação de contraditório e ampla defesa, para decidir se vai acusar ou arquivar. Prova é o que se faz no processo. Então, acho que ficou muito claro o valor probatório do inquérito. Limitado, muito limitado, certo? Bom, seguimos.
Vou pular isso aqui. Já falei de exclusão física. Outra coisa muito importante é o seguinte. Indiciado. Quem é o indiciado? O que é o indiciado? Porque eu falei até agora e não tinha dado um conceito ainda de indiciado. Indiciado, ou indiciamento, é um ato formal e fundamentado, através do qual a autoridade policial afirma que existe um crime e que existe um feixe de elementos ou um feixe de indícios convergentes que apontam para certa pessoa. Indiciamento é exatamente quando um feixe de indícios converge em relação a alguém. Aí você faz o indiciamento formal do delegado, aonde você então vai dizer que esta pessoa é o suspeito da prática do crime e ele está indiciado. O indiciamento ele é importante porque ele marca uma situação jurídica, certo? Marca uma situação jurídica e nascem vantagens e inconvenientes. Vantagem, você vai poder se defender. Inconveniente é que, obviamente, você tem um estigma. Mas o indiciamento é um ato importante que está muito mal disciplinado, infelizmente, no inquérito policial. Erroneamente, o nosso CPP não prevê qual é o momento que se faz o indiciamento. O ideal é tão logo surjam elementos em relação a alguém, chama o cara, qualifica, ouve, garante direito de defesa técnica, defesa pessoal, direito de silêncio. Então, o indiciamento faz nascer esses direitos, certo? E indicia. Ponto. A partir dali ele já sabe que ele é o suspeito. O problema é que, como não tem um momento correto definido no código, muitos delegados deixam para indiciar lá no final. Faz todo o inquérito, ouve a pessoa, às vezes, sem garantir defesa, isso é um erro, e lá no final indicia. E aí já faz o relatório e conclui. Então, esse é um problema sério do nosso modelo. O indiciamento, obviamente, ele é provisório. O indiciado hoje pode não ser acusado amanhã, certo? Como o acusado amanhã pode não ser o condenado depois da manhã. Bom, só para encerrar essa aulinha, direito de defesa e contraditório no inquérito. Existe defesa? Existe contraditório no inquérito? Como é que funciona isso? Muita gente diz que não existe defesa e nem contraditório no inquérito. Está errado. Primeiro, precisa saber o que é contraditório e o que é defesa. Isso vai ficar, então, para o nosso próximo encontro, onde eu vou explicar defesa e contraditório no inquérito, porque existe, pode ter certeza. A questão toda é demarcar quanto de contraditório e quanto de defesa. Qual é o contraditório e qual é a defesa que nós vamos ter nesse momento. Próximo encontro eu explico sobre isso. Valeu? Obrigado!